a tentativa do homem em remover o sábado dos 10 mandamentos. Desde a criação, o sábado é citado como sendo um dia santo, e ele é repetidamente lembrado por Deus, para que nós o guardemos, pois o sábado foi santificado e estabelecido pelo Eterno, e na entrega das tábuas, ele é tido como algo muito importante para Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente, guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e tomou alento. Êxodo capítulo 31, versículos 12, 13, 16 e 17. Preste bem atenção na ordem de Deus, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua, para sempre, nas suas gerações. O sábado sempre foi, e sempre será o dia santo de Adonai, mas hoje em dia muitos o ignoram. Então aqui estão as provas, de que ele nunca foi abolido, ou trocado pelo primeiro dia da semana, que é o domingo. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Salmos 119, versículo 160. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículos do 1 ao 17. Não se esqueça de que Yeshua deixou 2 mandamentos, dos quais dependem toda a lei e os profetas, onde são uma forma de guardarmos todos eles, em apenas 2. Pois os 4 primeiros mandamentos consistem em amar a Deus, e os outros 6 em amar o próximo, e quem faz essas 2 coisas não quebra nenhum dos 10. Entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Yeshua: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículos do 34 ao 40. Muitos podem não saber, mas esses 2 mandamentos deixados por Yeshua não são nenhuma novidade na Bíblia, pois eles já existiam no Antigo Testamento. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5, e Levítico capítulo 19, versículo 18. Isso mostra que os ensinamentos de Yeshua eram baseados na Torá, lei de Deus, já que o Salvador não veio para aboli-la, mas sim cumpri-la. Yeshua também disse que devemos guardar os mandamentos de Deus, pois eles nos direcionam ao caminho da salvação. E eis que alguém aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom, para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Yeshua: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E lhe perguntou: Quais? Respondeu Yeshua: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 19, versículos do 16 ao 19. Yeshua continua afirmando que os mandamentos devem ser guardados pelo homem, para que ele alcance a vida eterna, pois precisamos não apenas ter fé em Deus, mas também obedecer a sua voz. Ou será que o homem tem o direito de escolher os mandamentos, nos quais quer seguir, como muitos que são contra guardar o sábado defendem? Pois dessa forma um ladrão pode retirar o mandamento de não furtarás, já que essa tese defende tal ato. Por isso, esse conceito criado por Satanás e usado pelo homem não está de acordo com a obediência a Deus, e também não faz parte das palavras de Yeshua. Mas Yeshua lhes disse: Vós sois os que vos justificais, a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Lucas capítulo 16, versículos do 15 ao 17. Não podemos esquecer de que o sábado não foi criado pelos judeus ou adventistas, pois muitos usam isso para difamá-lo. O sábado foi criado pelo Deus Todo-Poderoso, e sua guarda foi estabelecida por ele. Entretanto, o homem, com toda a sua desobediência e vã sabedoria, decidiu não seguir essa ordem, pois ele age como se a sua decisão de escolha estivesse acima da palavra do Altíssimo. Contudo, o homem que pensa e age dessa forma torna-se arrogante e desobediente, pois ele não tem o direito de escolher ou remover quaisquer mandamentos de Adonai. Muitos também afirmam que o sábado foi abolido na morte de Yeshua, então veremos através das Escrituras se isso é realmente verdade. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Yeshua, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, descansaram, segundo o mandamento. Lucas capítulo 23, versículos 55 e 56. Aqui vemos que as seguidoras de Yeshua continuaram guardando o sábado após a sua morte, pois o Salvador nada referiu a elas sobre a abolição desse mandamento. Do contrário, as mulheres continuaram guardando-o. Infelizmente, o homem sempre transforma a verdade em dúvida, e esta última passagem nos mostra que a tese da abolição não faz sentido, pois as seguidoras de Yeshua não se encaixam a ela. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. João capítulo 14, versículos 15, 21 e 24. É interessante observar nesta passagem que Yeshua refere-se à guarda dos mandamentos como uma forma de amá-lo, pois quem os obedece é amado pelo Eterno. Yeshua também fala que a sua palavra procede de Deus, e partindo deste princípio podemos entender que o sábado jamais foi abolido, pois o Altíssimo estabeleceu desde a criação, e também disse a Moisés o seguinte:
Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel, é sinal para sempre, porque em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e tomou alento. Êxodo capítulo 31, versículos 16 e 17. Deus disse que o sábado será aliança para sempre, o que desmente a tese de abolição após a morte de Yeshua, ou os hipócritas acham que o Altíssimo voltou atrás, e mudou a sua palavra. Além disso, as leis e estatutos já existiam desde o princípio, bem antes de Moisés recebê-las no Monte Sinai, e aqui está uma prova disso. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis capítulo 26, versículo 5. Deus agradou-se de Abraão, porque ele era um servo fiel, e havia cumprido as suas leis. Alguns ousadamente ainda podem afirmar que o sábado foi designado apenas para o povo de Israel, porém esta tese também é falsa, já que os mandamentos existem desde a criação do mundo, e Adão, o primeiro homem, que viveu no jardim do Éden, não era israelita. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós outros como para o estrangeiro que morar entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros, e para o estrangeiro que mora convosco. Números capítulo 15, versículos 15 e 16. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Isaías capítulo 56, versículo 6. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28. Aquele que diz que o sábado foi feito apenas para os filhos de Israel, está totalmente equivocado, e entrando em conflito com todas estas passagens, pois como pode Deus ter estabelecido um dia santo para uns, e outro dia para outros? Esta tese se deve ao fato de que na época de Moisés, uma aliança foi feita com os filhos de Israel, para cumprir o propósito de Deus, e para que o povo seguisse a sua voz, e não se perdesse ao longo do tempo. Essa primeira aliança foi o caminho para o estabelecimento da segunda, através de Yeshua, e o sábado está presente em ambas as alianças, pois ele foi algo determinado por Deus, desde a fundação do mundo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João capítulo 15, versículos do 10 ao 12. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos capítulo 2, versículo 13. O apóstolo Saulo, também chamado de Paulo, nos fala o seguinte: Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante fé em Yeshua HaMashiach, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Yeshua. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes, confirmamos a lei. Romanos capítulo 3, versículos do 19 ao 23 e 31. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo,
e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Romanos capítulo 4, versículos do 13 ao 15. Essas passagens são interessantes, porque Saulo nos fala que devemos seguir a lei, e ao mesmo tempo manter a fé, pois Abraão foi herdeiro pela fé, contudo ele seguiu os mandamentos de Deus. Do contrário, ele se tornaria um transgressor da lei, porque é para isso que ela serve, para nos mantermos longe do pecado. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Tiago capítulo 2, versículos 10 e 11. É interessante analisar com essa passagem que os 10 mandamentos estão todos interligados, pois quando se quebra um, então todos são quebrados. Assim podemos ter a certeza de que o sábado jamais foi abolido, ou o domingo foi colocado em seu lugar, como o dia em que Yeshua ressuscitou, como muitos hipócritas afirmam. Porque se o sábado não deve ser guardado, então todos os mandamentos também não devem ser, por eles estarem todos interligados. Ou será que o homem tem o poder para mudar os mandamentos de Deus, ou escolher quais quer guardar? Os opositores da guarda do sábado usam a primeira aliança para difamá-lo e dizer que o mesmo foi abolido, pois ela possuía falhas, já que a mediação dos filhos de Israel era feita por sumos sacerdotes terrenos, algo que foi alterado na nova aliança, onde Yeshua se tornou um sumo sacerdote celestial. Dessa forma, os chamados gentios foram enxertados através de Yeshua na oliveira, que é Israel, e portanto eles se tornaram povo de Deus, assim como os filhos de Jacó. Saulo nos explica com detalhes esta questão. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento, em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo, e salvar alguns deles. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade, se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz, a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas, para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, aqueles que são ramos naturais. Romanos capítulo 11, versículos 1, e do 11 ao 24. É interessante analisar que todos os verdadeiros seguidores de Yeshua se tornaram participantes da nova aliança com Deus, mediante o Salvador,
já que na primeira o povo de Israel era quem mediava. Em outras palavras, Yeshua venceu o mal em um corpo corruptível, e tornou-se o único mediador entre Deus e o homem, e então a primeira aliança foi trocada pela nova, pois do contrário, seria necessário tornar-se um judeu messiânico, para então participar da primeira aliança. Porquanto há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar, em tempos oportunos. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Entenda que na nova aliança, os 10 mandamentos de Deus permanecem em vigor, pois Yeshua deixou claro que não veio abolir a lei, mas sim cumprir. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, ou um tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos do 17 ao 20. Aqui vemos o quão é mentirosa a afirmação de que Yeshua aboliu os mandamentos do Eterno, pois Yeshua, o Filho de Deus, o Salvador que morreu na cruz pelos nossos pecados, estaria entrando em contradição com suas próprias palavras. Algo que nos dá a completa certeza de que esse ensinamento provém de Satanás, o qual usa essa estratégia para enganar e cegar o homem, para que ele não encontre o caminho da verdade, e viva seguindo preceitos que não pertencem a Deus. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos do 10 ao 12. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João capítulo 15, versículos do 1 ao 10. Contudo, alguns dizem que o sábado foi abolido, enquanto outros que o domingo deve ser guardado. Mas na Bíblia não há nenhuma citação a respeito dessa revogação, e nem sobre a implantação do primeiro dia da semana. E em relação a essa discussão, basta você escolher entre a palavra de Deus e a palavra do homem, pois como o sábado poderia ter sido abolido, se ele é uma aliança perpétua? Todo aquele que crê que Yeshua é o Messias, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo,
senão aquele que crê ser Yeshua o Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículos do 1 ao 5. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo, tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo, como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 13, versículos do 8 ao 10. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Yeshua: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículos do 36 ao 40. Contudo, os opositores do sábado usam algumas palavras de Saulo para afirmar que o sétimo dia foi abolido. Devemos destacar que o apóstolo era guiado pelo Espírito Santo de Deus e, portanto, suas palavras não podem ser tidas como irrelevantes ou falsas. Vejamos então dois textos que são muito usados pelos opositores do sábado. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é do Messias. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. O calendário judaico possuía vários dias que eram considerados sábados, como no caso da Páscoa, que em hebraico significa passagem, onde o povo parava de trabalhar para celebrá-los. Esses dias não faziam parte dos 10 mandamentos, como por exemplo, a festa da lua nova, que em hebraico significa começo do mês, e eles não eram semanais, mas sim mensais ou anuais. O uso de sábados no versículo refere-se exatamente aos dias considerados santos pelos judeus em seu calendário, e não ao quarto mandamento, que consiste em algo semanal. Veja como a Bíblia chama o dia da expiação. Sábado de descanso solene vos será, então, afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Levítico capítulo 23, versículo 32. O estudioso presbiteriano, Albert Barnes, escreveu o seguinte sobre tais versículos de Colossenses. Não existe nenhuma evidência de que nesta passagem, de Colossenses 2,16, Paulo estivesse ensinando que não temos a obrigação de observar um tempo sagrado. Não temos razões para crer que ele pretendesse ensinar que um dos 10 mandamentos tivesse cessado sua obrigatoriedade para o ser humano. Ele tinha seus olhos para a lei cerimonial, e não a lei moral, ou os 10 mandamentos. Nenhuma parte dos 10 mandamentos pode ser chamada de sombra das coisas por vir. Estes mandamentos são de aplicação perpétua e universal. Agora iremos entender o contexto do capítulo 2 de Colossenses, que mostrará algo impressionante a respeito da igreja de Colossos. Cuidado que ninguém vos venha enredar, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Messias, porquanto, nele habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com o Messias para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo,
e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses capítulo 2, versículos 8, 9, e do 18 ao 23. Quando analisamos o contexto do capítulo 2 de Colossenses, percebemos que a igreja de Colossos estava repleta de preceitos contrários à sã doutrina, pois seus membros estavam fazendo uma mistura entre o paganismo, o judaísmo e os ensinamentos de Yeshua. O apóstolo Saulo não estava abolindo o sábado, ou alimentos considerados impuros por Deus, mas sim advertindo os membros da igreja de Colossos a abandonarem seu caminho tortuoso, pois eles estavam abraçando filosofias vãs e tradições mundanas, adorando anjos, praticando jejuns extensivos e abstinência sexual, exaltando a si mesmos e deixando de lado os ensinamentos de Yeshua. Os membros da igreja de Colossos estavam se perdendo diante do paganismo e fanatismo, onde eles praticavam o ascetismo, que é uma doutrina filosófica, que defende a abstinência de alimentos e de relações sexuais, e extremo rigor religioso, para que o indivíduo alcance o ápice espiritual. Lembre-se também de que se Saulo estivesse falando em Colossenses 2,16, sobre a abolição do sábado, ou a liberdade de comer e beber, tudo aquilo que o homem desejar. Então os indivíduos que gostam de tomar bebidas alcoólicas, poderiam muito bem usar este versículo, para dizer ninguém me julgue por causa de bebidas, ou dias da semana, pois o apóstolo Paulo ensinou isto, e assim estes indivíduos poderiam insinuar, que a Bíblia permite que eles bebam à vontade, e se embriaguem no dia que quiserem, pois este versículo seria soberano. Agora veremos outro texto usado pelos opositores do sábado. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida, em sua própria mente. Romanos capítulo 14, versículo 5. Como já foi mencionado anteriormente, Saulo estava se referindo aqui ao calendário judaico dos dias considerados importantes, e não ao sábado. A Bíblia de Genebra, que foi produzida por defensores do domingo, advoga exatamente sobre esta questão, e diz o seguinte em seu comentário. Provavelmente, uma referência ao minucioso calendário judaico, dos dias santos. É improvável que Paulo tivesse em mente aqui a observância do sábado. Estivesse esse dia em vista, seria mais natural para ele dizer, considera o sábado mais sagrado, do que os demais dias. Enquanto no trabalho de Tzadok Ben-Deret, é explicado o seguinte a respeito do capítulo 14 de Romanos. O foco do tema em discussão se refere ao jejum judaico, realizado 2 vezes por semana, às segundas e às quintas-feiras. Aqueles que jejuavam 2 vezes por semana, estavam se julgando superiores, àqueles que não realizavam tais jejuns, às segundas e às quintas-feiras. Shaul, Paulo, entendeu que aquele que jejuava, em dias específicos, segundas e quintas, não deveria criticar aqueles que não consideravam estes dias especiais, e optavam por não jejuar, ou por jejuar em quaisquer outros dias. De start, a discussão analisada nada tem a ver com o Shabat. Aliás, Shaul não seria tolo para criticar o Shabat, mandamento escrito pelo próprio dedo do Eterno. Como já estudamos anteriormente, uma nova aliança foi feita, onde Yeshua se tornou o único mediador dela. Dessa maneira todos os que buscam a justiça se tornaram participantes da aliança com Deus, sem precisarem viver no meio dos filhos de Israel. Contudo, a lei de Deus não foi abolida, pois Yeshua não veio para revogar a lei, mas sim para cumprir, de maneira que o próprio Salvador disse que é o Senhor do sábado. E assim como Yeshua seria senhor de algo que não existiria mais. Além disso, o próprio Saulo guardou o sábado durante toda a sua vida, e se caso ele tivesse sido removido, não havia a necessidade do apóstolo obedecer a um mandamento sem valor. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Atos capítulo 25, versículo 8.
Reafirmando tal questão, o próprio Saulo disse no capítulo 6 de Romanos, que não se deve pecar, algo que também foi dito por João, pois o pecado consiste na transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? 1 João capítulo 3, versículo 4, e Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Ora, se o pecado é a transgressão da lei, então não devemos ignorá-la, pois se Yeshua nunca pecou, então o Salvador cumpriu a Torá, pois do contrário ele teria transgredido a lei de Deus. Os cristãos católicos dizem que a lei foi abolida, ou pelo menos parte dela, o que inclui o sábado, porque eles não querem segui-la, já que a tradição da igreja se tornou algo muito mais importante para eles. Então, através dessa tradição, os cristãos católicos podem insinuar que o sábado foi abolido, ou que o domingo foi colocado em seu lugar. Além disso, eles podem inserir outros elementos na palavra de Deus, como o Natal e a Trindade. Podemos dizer com garantia que a tradição dentro do mundo cristão católico está acima da palavra de Deus, pois para eles, Yeshua teria sido um Deus-homem na terra, que decidiu abolir parte da Bíblia e estabelecer elementos que existiam entre os gentios, os quais provinham da Babilônia, Egito e Roma. O mais impressionante é que isso pode ser visto em muitas igrejas evangélicas, embora elas preguem esta fórmula usando palavras diferentes. Outro ponto usado pelos opositores da lei, e consequentemente do sábado, é a insinuação de que nós vivemos no tempo da graça, e portanto ela estaria acima da Torá. Assim, muitas pessoas acham que antes da vinda do Messias não existia graça, e que Deus não trabalhava com ela. Entretanto, isso é um grande erro. O livro de Tzadok Ben-Deret nos explica muito bem a respeito desta questão. Em hebraico, a palavra chesed significa graça, e aparece pelo menos 240 vezes no Tanar, Antigo Testamento, apesar de algumas traduções substituírem o vocábulo graça por misericórdia. Muitos indivíduos rejeitam a lei de Deus, por pensarem que a graça substituiu, e portanto bastaria crer em Jesus, que já seria o suficiente. Contudo, esta tese entra em conflito com as palavras do próprio Messias, pois o Salvador disse que não veio revogar a lei, mas segundo alguns, no final, ele a teria revogado. Dessa forma, o Antigo Testamento se tornaria algo inválido, e serviria apenas para fins de consulta histórica. Este mesmo pensamento pode ser visto em grupos ligados ao gnosticismo, os quais exaltam somente o Novo Testamento, e rejeitam o Antigo. Por isso esses rótulos Antigo e Novo foram criados, pois o gnosticismo teve muita influência nos religiosos dos séculos II, III e IV. E assim Antigo possui o som de ultrapassado, o qual teria sido substituído por algo novo. Marcião, por exemplo, um influente gnóstico que viveu no século II, estabeleceu um culto que rejeitava o Antigo Testamento e exaltava o primeiro dia da semana, pois Marcião admirava o sol e outros elementos pagãos. Espero que você tenha entendido todos os pontos que foram colocados neste vídeo, e é claro que nem todas as pessoas acreditarão ou aceitarão tais fatos. Por isso cabe a você acreditar ou não que o sábado continua em vigor, ou que ele não foi trocado pelo primeiro dia da semana, uma questão que será estudada nos próximos vídeos. Observação: este vídeo não está tentando colocar o sábado acima de tudo, pois na verdade, o sétimo dia é apenas um elemento em volta de Yeshua, que é muito maior do que ele, de maneira que o Salvador é o Senhor do sábado.